Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um podcast da G-Immigration, o podcast que trata sobre todos os assuntos imigratórios e também conta a história de vidas de profissionais, de pessoas, de famílias que têm mudado para os Estados Unidos. É um momento muito bacana de você poder se identificar com uma dessas histórias e entender que é possível sim vir para os Estados Unidos e viver o sonho americano. No nosso podcast de hoje, eu tenho o privilégio de entrevistar um atleta que é uma referência no Brasil. Ele é campeão mundial de Kung Fu, tem 47 anos, casado, tem uma filha e vai contar um pouquinho da sua história hoje. Marcelo Miceli, prazer receber você aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma honra o convite. É uma honra poder estar aqui, poder explicar, contar para todos a história de vida, um pouquinho da minha história de vida, um pouquinho da minha experiência como atleta e o que me levou a conquistar, a alcançar esse sonho que nós tivemos desde lá do Brasil, há muitos anos atrás, concretizar esse sonho, né, pavimentar todo esse caminho para poder estar aqui hoje. Marcelo, aqui a gente vai levar um bate-papo e não só contando, obviamente, né, o processo que te moveu aqui, né, te trouxe aqui para os Estados Unidos. Depois eu quero, né, ouvir um pouquinho dessa história, mas também quero entender um pouquinho aí da sua carreira, né, o que te fez se tornar um atleta. A gente estava brincando aqui antes de começar o nosso podcast, né? Kung Fu é um assunto que interessa pelo menos a muitas pessoas, né? Desde criança, né? A gente já assistia ali os filmes ali do Bruce Lee e vários outros filmes de Kung Fu, pelo menos na minha época tinham vários, né? E eu lembro que toda vez que passava um filme na televisão, assim, de artes marciais e tal, aí tinha uma academia próximo onde eu morava, uma academia de taekwondo. No outro dia tinha uma fila na porta de menino fazendo inscrição para poder aprender e tentar fazer o que eles tinham visto no filme, né? Me fala aí um pouquinho, o que te levou a se tornar aí um atleta de Kung Fu? Bom, tudo começou em 1986, há muito tempo atrás. E bem dentro disso que você falou, a gente via os filmes e ficava encantado, ficava alucinado e queria fazer. E eu lembro que eu tinha um vizinho, eram três irmãos, e esses rapazes, eles me convidaram, praticamos Kung Fu e tal. E eu, naquela época, falta de informação, a gente não sabia a diferença entre karatê, Kung Fu, judô, sabia que era luta. Uhum. Eu peguei e fui lá pensando que era karatê, na academia. E no momento que eu entrei, eu me encantei, porque aquilo era uma coisa incrível, né? Porque você via um processo de ensino que fazia com que você ficasse forte, que não no sentido físico só, mas assim, que você fortalecesse seu espírito, sua vontade, sua força. Você tinha diversos desafios no seu dia a dia para que você conseguisse alcançar. O treino era duro, era forte. E aquilo me encantava, né? Então, eu até costumo dizer, aquela época era a época que o mertiolate ardia, né? Então, a gente treinava o negócio. Eu era a única criança na academia, eu entrei com 12 anos de idade. Isso foi aonde, Marcelo? Foi em São Paulo, capital. São Paulo. Foi em São Paulo. Inclusive, há 2 semanas atrás, eu fiz um podcast com o meu primeiro mestre de Kung Fu, que hoje vive no Canadá. Uau. O nome dele é Dirceu Amaral Camargo. Foi fantástico, foi muito legal, foi incrível. Inclusive, ele teve uma participação muito importante nesse processo de imigração para cá, para os Estados Unidos. Depois eu conto. Legal. Agora, bom, você foi lá como tantos outros, né, meninos lá. Você tinha qual idade? Eu tinha 12 anos de idade e logo depois, quando eu entrei, pouco tempo depois, meu pai veio a falecer. Então, o que acontece? Eu acho que aquilo foi uma válvula de escape para mim e também foi aonde eu tinha eu tenho 2 irmãs, então eu sou o único rapaz da família, o mais velho. Aquela era a minha referência masculina, a referência de pai, a referência de norte magnético que eu tinha era o Kung Fu. Talvez tenha sido isso que tenha me feito ficar por muito tempo, porque eu não conseguia imaginar que qualquer pessoa não pudesse fazer uma arte marcial.
né? Eu achava que era meio que comum e obrigatório que todos fizessem uma arte marcial, para dar uma noção de não só de defesa pessoal, mas assim de retidão, de valores, de princípios. Então, para mim, foi um agente transformador ímpar. Bacana. Mas só para entender a linha do tempo, você foi com 12 anos, né? Uhum. Começou a treinar ali. Exato. E quando você descobriu que você poderia ser um atleta? Bom, naquela época, o Kung Fu, como atividade marcial, ele era pouco conhecido. Então, imagina quanto esporte, né? Não existiam federações, assim. Eu lembro que os professores de São Paulo se juntaram, os mestres, naquela época, para fundar a Federação Paulista de Kung Fu. Aí outras federações foram se organizando. Nasceu a Confederação Brasileira de Kung Fu, que nós chamamos de CBKW, Confederação Brasileira de Kung Fu Shu, e começaram a organizar o esporte. Até então, haviam campeonatos internos, campeonatos de pequeno porte, campeonatos interescolas. E aí, nessa oportunidade, eu comecei a praticar competição, praticar para competição, porque eu achei que era uma coisa legal, eu sempre fui muito competitivo. E só que durante uns 4 anos, eu sempre competia. E nunca ganhei nem parabéns do professor, quanto mais uma medalha. Aí até um momento que mudou a chave, eu descobri como eu poderia fazer para ganhar. E aí virou a chave. Eu virei a chave. Quando eu fui fazer um curso de arbitragem, quando eu fui começar a entender o que um árbitro precisava ver numa competição, eu entendi que eu não precisava ser necessariamente o melhor, mas eu tinha que saber jogar o jogo. E aí, aquele momento foi o momento que mudou a minha vida, que comecei a ter títulos e comecei a ganhar os campeonatos. Isso você tinha qual idade? Nessa época que eu fiz o curso de arbitragem, eu acredito que uns 16 anos, 16 para 17 anos, coisa assim. E você sempre trabalhou como atleta? Você teve alguma outra carreira? Você trabalhou com... Bom, você teve outra profissão em São Paulo eu fiz de tudo, né? Que depois que meu pai faleceu, eu sei que a vida do atleta é bem desafiadora, né? A gente tem vários atletas aqui que são não só clientes, se tornaram amigos, né? E são histórias incríveis aqui que a gente ouve. Às vezes a gente não sabe, né? Alguns anos atrás, por que você estava dormindo no chão do ginásio, né? Mas parece que existe um propósito para nós. A gente não consegue enxergar, não consegue ver na hora. De repente, demoram anos para você conseguir enxergar. Mas eu fui office boy, eu trabalhei de tudo que você possa imaginar lá em São Paulo. Ajudava minha mãe em casa, vendia roupa, vendia pão na rua, sorvete. Me virava e continuava competindo, né? Às vezes, para pagar uma inscrição de um campeonato, porque a gente tem que pagar do bolso, eu tinha que me virar, fazer o dinheiro aparecer para poder pagar, para poder competir e não ganhar ainda, né? Que muitas vezes eu não ganhava. Então, e outras vezes daí eu comecei a ter os primeiros resultados, daí a gente começava a viajar para os campeonatos fora de São Paulo, interior de São Paulo. E aí sim vinham as dificuldades. Você tinha dinheiro ou para viajar e competir, ou para viajar e ficar no hotel. Então a gente ficava onde dava para ficar. Ou ficava no ônibus, ou dormia em ginásio. Então é a vida do atleta amador. Mas isso nunca desanimou, porque para mim era normal, fazia parte do processo. Né? Do processo. E quando você percebeu que você poderia talvez viver da profissão, né, de atleta, que você começou eu acredito que tenha tido um virar de chaves aí na tua vida, que você se tornou um atleta profissional. Né? Sim, foi no momento que eu decidi trabalhar com Kung Fu, que eu falei, a melhor maneira de eu treinar Kung Fu é trabalhando com Kung Fu. Eu vou estar fazendo isso o dia inteiro. Mas para fazer isso e ser um diferencial, naquela época eu já tinha pensado em fazer uma faculdade. Falei, eu preciso fazer uma faculdade de educação física. Porque fazendo isso, eu vou estar um passo à frente de um profissional que só faz atividade marcial. E aí eu consigo trabalhar. Então eu montei uma linha, um cronograma. Eu preciso ter uma capacitação acadêmica para que ela melhore a minha capacidade técnica e didática para que eu possa trabalhar com isso e com isso viver sendo um atleta amador. Então, como o Kung Fu, como diversos esportes, eles não geram renda, não geram recurso, não geram dividendos para que você possa viver profissionalmente disso, eu precisava trabalhar com algo paralelo a isso. Então, no caso,
trabalhar com Kung Fu, ter uma academia de Kung Fu bem estruturada para que eu pudesse me divertir competindo. Então, não foi necessariamente a profissão de atleta que me fez ser uma pessoa bem-sucedida. Eu comecei sendo um profissional de Kung Fu para que eu pudesse me divertir competindo. Foi sensacional. Mais ou menos isso. E aí você decidiu abrir a sua própria academia depois que você formou? Sim, com 20 anos eu saí de São Paulo e eu fui para Santa Catarina, fui para Joinville. E é uma cidade que não é uma cidade alemã, uma cidade com colonização alemã, é uma cidade pequena comparada a São Paulo, né? Tem 500, 600 mil habitantes, tamanho de um bairro de São Paulo. É uma cidade que não tem tradição em Kung Fu, não tinha, pelo menos até eu chegar. Uhum. Lá, a gente fundou a primeira escola de Kung Fu e o que foi mais difícil foi enfrentar a resistência das pessoas, porque o alemão ele é um pouco resistente à mudança, né? Então, se está dando certo o karatê, vou manter o karatê. Então, para que a gente vai fazer Kung Fu? Mas eu sou teimoso, eu sou insistente, eu sou persistente. E a gente foi trabalhando, convencendo. Mas daí, mais uma vez, entrou um plano de estratégia. Eu preciso fazer com que as pessoas me conheçam para que eu possa ter um retorno daquilo que eu quero implantar. A vantagem de Santa Catarina é que, naquela época, o futebol ele não tinha expressão. Hoje ainda tem menos expressão do que em grandes centros no Brasil. E aí eu tive uma chance de entrar na mídia. Então, grandes mídias de TV naquela época, jornais, então mídia expressa, mídia televisiva, isso em rádio. Isso. Eu começava a competir, né? Ganhava um campeonato brasileiro, por exemplo, trazia esse resultado para a cidade, representando a cidade, representando o estado, ia para a mídia. A mídia me fazia o trabalho que eu precisava, fazia o meu processo de divulgação gratuito. E aí eu trazia esse resultado para o meu nome, e esse meu nome era procurado pelas pessoas, porque todo mundo quer competir, todo mundo, mesmo que você não seja um atleta, as pessoas querem estar do lado das pessoas que estão vencendo, as vitoriosas, as pessoas que estão pontuando, né, estão na frente do pelotão. Então foi esse bate e volta, né? Então era trabalhar, treinar, competir, trazer título e na mídia trazer aluno. Pessoal, a gente está batendo papo aqui com o Marcelo Miceli. Marcelo a gente já conhece há bastante tempo. Daqui a pouquinho ele vai compartilhar, né, o momento que teve essa conexão aí com a G-Immigration e iniciou, né, o seu processo de vinda aqui para os Estados Unidos. Mas não é à toa que um profissional do nível do Marcelo tem o título de mestre, né? Não simplesmente por ser um mestre com habilidade técnica, especificamente no Kung Fu, né? Mas é muito bacana a filosofia de vida que eles levam, porque são muitos insights que a gente pode aplicar na nossa vida. Marcelo, e aí você começou, então, na verdade foi tudo estratégia, né? Ou seja, você chega numa cidade, aliás, Joinville é uma cidade maravilhosa, eu tive a oportunidade de visitar Joinville 2 vezes, né? Mas é isso que você falou, quer dizer, é uma cidade, tradicionalmente, eles não conheciam essa filosofia, essa arte marcial, especificamente Kung Fu, e você teve que, literalmente, criar estratégias ali para que as pessoas te conhecessem, não só conhecessem o Marcelo, mas também conhecessem algo que, a princípio, eles não tinham acesso, né? Eu costumo dizer, Rodrigo, que você precisa ler, né? Percepção é uma coisa muito importante para a gente que trabalha com empreendedorismo. E você ter a percepção e fazer a leitura daquilo que você precisa é essencial. Então, por exemplo, eu sabia que eu queria dar aula de Kung Fu. Mas eu lembro que uma vez, eu só queria dar aula de Kung Fu. Quando eu era mais novo, um médico amigo meu virou para mim e falou, tá, você quer abrir uma academia? Eu fiquei pensando, nossa, acho que ele vai querer abrir uma academia comigo, né? Vai investir e eu vou trabalhar. Qual o tamanho da sala que você precisa? Eu olhei para ele e falei assim, não sei. Ele falou, então como é que você vai abrir um negócio se você não sabe o que você quer? Aí eu falei, opa, agora eu preciso começar a usar a cabeça para pensar. Então comecei a desenvolver algumas estratégias para saber onde eu queria chegar. Primeiro,
qual nicho de mercado, qual público-alvo que eu quero atingir. Aí eu quero atingir o público A, B e C, por exemplo. Como eu vou fazer para chegar nesse público? E aí, depois que eu chegar nesse público, o que eu tenho para oferecer para eles que seja dentro da qualidade que eles esperam? Então, eu fui traçando esses objetivos e fui alcançando essas pessoas e fui conquistando elas, e aí eu comecei a ter um resultado desse trabalho dessa forma. Eu lembro que eu iniciei esse trabalho em 1995, em setembro de 95, quando eu cheguei em Joinville. E eu lembro que até 97, 2 anos depois, eu já estava fazendo a minha primeira viagem internacional para a Califórnia, para competir num campeonato em São Francisco. E foi... Aquele campeonato, eu não trouxe nenhum resultado expressivo. Eu trouxe... É um campeonato tão difícil e era premiado do primeiro ao sexto colocado. Eu fiquei em quarto colocado em 2 modalidades e recebi 2 medalhas, e aquilo já foi um start. E dali em diante, os campeonatos internacionais começaram a acontecer porque as pessoas da cidade começaram a investir. O mais difícil de Joinville, no caso, foi que, eu já te disse, inclusive, as pessoas eram tão resistentes, tão restritas assim à mudança, que você imagina assim, uma pessoa de fora dando aula de arte marcial numa cidade de colonização alemã. Uau. Eu tinha a receita do fracasso na minha mão, né? Se você analisar por esse ponto de vista. Mas eu entendi que isso podia ser uma oportunidade, porque o fato de não ter nada parecido podia ser um trunfo na minha mão. Podia ser uma possibilidade de mostrar para as pessoas que só eu tinha. Né? Então, eu tentei transformar essa dificuldade numa oportunidade de negócio. E acabou dando certo. Sensacional. Né? Então, você... Marcelo, depois, você que está nos assistindo, a gente vai ter aí alguns vídeos, né, mostrando a academia, os alunos, né? E aí me fala, Marcelo, como é que foi essa organização? Eu sei que você tem, né, no processo de estruturação da academia, toda uma metodologia, enfim. Isso é muito bacana também, né? Eu costumo entender que negócio, né, business, ele, principalmente quando a gente está oferecendo serviço para mudar a vida de uma pessoa, é uma coisa muito séria. Então, a gente está trabalhando com sonhos. Quando a pessoa entra numa academia de Kung Fu, uma academia de arte marcial, na minha época, eu entrei para ser mestre. Hoje, as pessoas entram para fazer uma atividade física. Mas mesmo assim, elas têm um sonho. Elas querem melhorar a sua vida. Elas querem fazer de si uma versão melhor delas mesmas. Então, eu acredito que a responsabilidade sendo tão grande, você precisa fazer um processo de acesso e principalmente de manutenção desse aluno, porque como todo relacionamento, você tem altos e baixos. E uma atividade física é uma coisa que é desconfortável, né? Se a gente parar para pensar, o nosso corpo pede o máximo de descanso, o mínimo de esforço. Isso é uma coisa meio que inconsciente da gente. A atividade física, ela mexe com a sua zona de conforto, ela mexe com o seu esforço, ela mexe com o seu humor. Você, ainda mais uma arte marcial, você tem contato físico. Então, você precisa criar métodos e caminhos para que você mantenha esse aluno durante esse período o máximo de tempo possível, para que você consiga oferecer resultado daquilo para ele. Mostrar para ele que o que ele veio buscar, ele conseguiu alcançar. Bacana. Agora, assim, uma pergunta, né? Quando você foi para academia, você foi na época que você era adolescente, né? Normalmente vai criança, adolescente e tal. Agora me parece que você tem um programa que trabalha com adulto, com... Sim, nós temos um cara da minha idade que quiser fazer Kung Fu, por exemplo, poderia? Você tem turma para pessoas mais velhas, assim, mais... Temos. Nós temos um trabalho que... Nosso diretor aqui, o Dirvan, ele tem um sonho de treinar Kung Fu desde criança, né? Então, acho que vai ser uma oportunidade boa para você aí, viu? A gente vai resolver esse sonho dele rapidinho. Então, na verdade, sim, nós temos um programa de treinamento setorizado para crianças de 4 a 7 anos, de 8 a 12, de 13 anos em diante. E esse programa de trabalho, esse programa de treino, ele é muito personalizado, ou seja, ele respeita o limite da pessoa. Como eu disse,
Muitas vezes hoje as pessoas não estão interessadas em entrar no Kung Fu para trabalhar com Kung Fu, para ensinar Kung Fu, para viver de Kung Fu ou para simplesmente ser um mestre. As pessoas querem qualidade de vida. Então, como é que eu posso exigir que uma pessoa, ou que de repente você venha praticar Kung Fu comigo e você tenha o nível de alongamento, por exemplo, que eu tenho? Eu já faço isso há mais de 30 anos. Então, o que a gente tem que fazer é fazer a leitura desse aluno, entender o que ele busca e, eventualmente, alcançar o objetivo dele baseado no que ele tem para me oferecer. Eu não posso exigir que esse atleta, esse aluno, né, antes de ser um atleta, principalmente ele é um aluno, que esse aluno, que esse nosso cliente, ele seja... eu exija dele o que eu poderia exigir do Bruce Lee. Ele é ele. Então, eu tenho que exigir dele o que ele pode me oferecer de melhor. E também tem que esclarecer essa pessoa, caso ele fale assim, nossa, mas eu quero voar igual nos filmes. Eu falo, meu amigo, vem cá. Você quer voar igual nos filmes. Deixa eu te explicar uma história. Aí a gente tem que conscientizar esse aluno, porque isso também pode ser uma frustração que a pessoa acabe levando para ela, que a falta de comunicação possa acabar gerando. De repente, eu não falo para esse aluno que ele não pode voar? E ele acha que vai poder voar, ele vai ficar lá anos treinando comigo e vai falar assim, cara, eu não aprendi a voar até hoje. Eu falei, mas espera aí, não sabia. Então, essa comunicação, e por isso que essa organização que a gente tem de trabalho, com ficha de acompanhamento técnico, nós fazemos reuniões periódicas com esses alunos para saber se o aluno está gostando, o que ele está alcançando, para mostrar para ele os números. Eu sou muito chato com isso. Então, lembra que a gente falou que de tanto em tanto tempo, em média, você estaria fazendo um exame de graduação, você estaria evoluindo? Olha só, a gente está alcançando. O aluno consegue ver isso. É factível. O aluno consegue enxergar o resultado dele. Muito bom, muito bacana. E me diz uma coisa, Marcelo, e sobre os Estados Unidos, né? Você comentou que lá em 2007, foi 2007, você foi para um campeonato na Califórnia? Não, foi em 97. 97. Em 1997. E ali foi a tua primeira vez nos Estados Unidos? Nossa, foi incrível. Eu falei assim, eu quero vir para cá. Eu quero vir para cá, tudo funciona, tudo é maravilhoso. Eu fiquei encantado. E eu sempre tive aquele sonho no meu coração. Tentei vir por muitas vezes. Pensei em vir por muitas vezes. Vamos ver o que dá. Mas eu conheci a minha esposa e antes, né, de casar, e depois a gente casou, e ela sempre falou, não, a gente não vai de qualquer jeito. Aí a gente guarda o sonho, né? Fala, mas eu, por mim, eu botava uma mochila nas costas, pegava o passaporte de turista e vinha. E graças a Deus eu não vim, né, dessa forma. E a gente sempre que vinha, era ano sim, ano não, às vezes todo ano. Teve uma vez que a gente veio 3 vezes para cá, no mesmo ano. A gente foi até para a salinha lá da polícia, né? O pessoal falou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, não, a gente gosta, né? Não, mas... Então, o que foi muito legal é que a gente descobriu que existia uma possibilidade correta, né, de aplicar isso. Né, de aplicar esse sonho, de colocar esse sonho em realidade, né? E a gente veio descobrir, infelizmente, né, de 2 anos para cá, durante a pandemia. Se eu soubesse que eu poderia ter vindo antes, eu com certeza teria aplicado esse processo de imigração com a G-Immigration. Mas, graças a Deus, tudo está certo. Acho que está na hora certa, no lugar certo. A gente achou vocês e foi maravilhoso. Com as pessoas, principalmente com as pessoas muito certas. Bacana. Isso é muito interessante, pessoal. Assim, todos os dias a gente ouve muitas e muitas histórias. Assim, são milhares de famílias que a gente atende por mês. E a história é muito parecida, Marcelo. O brasileiro, ele tem o sonho de vir para os Estados Unidos, né? Uma pesquisa recente mostra que 9 entre cada 10 brasileiros, quando pensam viajar para os Estados Unidos, quando pensam viajar para o exterior, eles pensam nos Estados Unidos. Ou seja, a gente tem essa ligação muito forte com os Estados Unidos, né? Seja pelo fato da cultura que sempre foi exposta a nós, né? Nos filmes ali da Sessão da Tarde. E a gente sempre tem esse sonho de vir para os Estados Unidos. Então, o brasileiro tem essa chama dentro dele, né? A maior comunidade de brasileiros fora do Brasil
né, está nos Estados Unidos. São mais de 2 milhões de brasileiros, né, aqui hoje, brasileiros documentados. Então, assim, tem um histórico muito grande dessa relação Brasil-Estados Unidos. Agora, o que é mais interessante, que eu falo por mim mesmo, né, e falo como imigrante, é que a maioria das pessoas não sabem que existe um caminho que ela pode vir pela porta, literalmente pela porta da frente, que ela pode, por exemplo, vir para trabalhar inclusive na área de formação, né? Nada contra pessoas que, óbvio, aqui nos Estados Unidos toda profissão é digna, né? Então, mas se você puder vir trabalhar na sua área, né? Na área que você se formou, que você se preparou, esse é o sonho, né? E a gente está vendo agora recentemente aí toda essa mudança na legislação aqui, principalmente no estado da Flórida, que impacta diretamente a imigrantes indocumentados, né? A gente vê aí o desespero do pessoal que não tem os documentos, que estão de maneira... que não estão legalizados aqui nos Estados Unidos. A gente vê a preocupação, né? Pessoas até querendo ir embora, querendo mudar do estado, sendo que poderiam muitas vezes já estar legais, né? De maneira correta aqui nos Estados Unidos, né? Com permissão de trabalho e tal. E isso, por incrível que pareça, muitos profissionais não sabem, né? Então, eu acho que esse podcast aqui tem esse objetivo da gente trazer de maneira mais simples, de maneira mais condensada, esse tipo de informação que acredito que possa ajudar muitas pessoas, né? Eu sempre tive o desejo de vir para cá e às vezes o caminho mais simples parece o mais correto, né? Porque você fica pensando, é só pegar e ir embora e vir. E graças a Deus a gente encontrou, conheceu, descobriu a G-Immigration. Na verdade, quem descobriu foi a minha esposa. Ela descobriu através das redes sociais. A gente entrou em contato com a G. Tivemos uma reunião com a Paralegal, depois com o Dr. Felipe Alexandre. Ele foi extremamente gentil, cuidadoso. Ele, na hora, ele falou, nossa, o seu currículo ele é bem bom, ele é elegível para um green card. E eu me lembro que na época eu fiquei até nem eu sabia disso. A gente nem nós sabemos da possibilidade, da capacidade que às vezes a gente tem, né? Eu sempre falo, né, daquele complexo de vira-lata do brasileiro, que a gente acha que só quem não é brasileiro é melhor, ou só quem tem um mestrado, um pós-doutorado. Eu não tenho nada disso, né? Eu imaginava assim, como é que eu, né? Eu não sou uma pessoa normal. Eu não tenho nada de especial que me faça poder ter um green card, mas me falaram que eu posso. Então, você fica até na hora meio preocupado, desconfiado. Será que é mesmo? Será que é verdade? Mas a gente foi acreditando. Alguma coisa colocou a mão na gente assim, falou assim, não, vai, continua que eles são muito bons. Agora, Marcelo, só voltando um pouquinho na história, assim, é muito bacana a sua história. Então, você começa em Joinville, literalmente do zero, construindo ali um nome, uma carreira, fazendo com que as pessoas conhecessem, né, a filosofia do Kung Fu. Mas até então você era um atleta, estava ali naquele momento crescendo como empresário, e teve um momento que você se tornou um campeão mundial dentro da China. Sim. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Bom, primeiro que no momento que eu estava decidindo ser empresário ou atleta, eu acabei indo para o lado empresarial, onde eu foquei muito nas aulas, no trabalho, na estrutura da academia. Nessa época, foram quase 10 anos, entre 9 anos, 2002 e 2011, eu não competi mais. Eu simplesmente parei. E aquilo me fazia falta, porque eu sou extremamente competitivo. Isso, para mim, é o meu gás extra, sabe? É aquele vício que você tem, que você precisa, que é legal, que é gostoso. E eu fiquei muito tempo fora. A academia estruturou. E aí, quando a academia estava estruturada e eu estava melhor financeiramente, inclusive, eu comecei a olhar, eu falei, opa, eu vou voltar a competir. Eu quero competir. Aí, em 2010, 2011, eu comecei a me preparar. Em 2012, nós fomos para a China. Nós não, eu fui com uma equipe, mas eu fui sozinho na época, junto com essa equipe, na verdade.
e competi pelo campeonato. Competi no campeonato e fui vice-campeão. Uau. Isso é o campeonato mundial de Kung Fu, acontece na China. Sim. Esse primeiro de 2012 foi o campeonato do Templo Shaolin. Foi um campeonato na cidade de Zhengzhou. Depois, se tiver fotos, vamos tentar colocar algumas fotos aí para o pessoal ver. Né? E aqueles campeonatos assim, igual de filme, Marcelo? Sim. A abertura do campeonato no estádio de futebol, aí, com aqueles mosaicos humanos, o pessoal fazendo, coisa assim, incrível. Uau. E aí, a gente foi até o Mosteiro Shaolin, né? Eu gosto muito de história, gosto muito de entender religiões, filosofias, né? E foi uma coisa mágica, assim, foi incrível, coisa de filme, incrível, não dá para explicar. E aí você vê o quanto você é pequeno. Eu falei, caramba, que eu sou aqui? Um campeonato tem mais de 10 mil participantes. E várias categorias, enfim. E aí aquele campeonato eu peguei um segundo lugar. Eu falei, opa, é possível. Estou 10 anos parado de competir. Vem para a primeira competição importante. Em 2011 eu fui campeão brasileiro, em 2012 eu fui lá e ganhei. Segundo lugar. Falei, eu vou voltar. E eu lembro que eu voltei, eu fiz um planejamento, aquela história, fiz uma estratégia do que eu precisava fazer, pelo menos para ter uma chance a mais. Um passo, aquele passo a mais. E aquela frase que enquanto as pessoas estão dormindo, você está trabalhando, treinando, para depois todo mundo falar que você teve sorte, foi mais ou menos isso. Eu treinava muito. Eu treinei de domingo a domingo durante 2 anos sem parar. E em 2014 eu consegui levar minha esposa para ir comigo, pra gente, pra ela participar, estar junto, né? E voltamos para lá e aí eu ganhei. Assim, eu ainda acho incrível esse título, porque foi sensacional. Não sei como eu consegui. Não conseguiria de novo, eu acho, porque realmente o nível técnico deles é altíssimo. E agora, eu posso dizer, você começa a ver, depois que passam muitos anos, você começa a ver toda a linha do tempo, né? Tudo que aconteceu, para você ter chego ali naquele momento. E aquele momento, como eu disse, eu já estava estruturado financeiramente no Brasil e eu fui para lá meio que para se divertir. Eu gosto. E na história, outro brasileiro já tinha ganhado esse campeonato? Eu desconheço. Eu sei que aquele campeonato do Templo Shaolin, sim. Eu tenho alguns amigos que conseguiram também vencer. Agora estou me lembrando o nome de um. Um deles chama-se Barbosa, né? José Carlos Barbosa, um amigo meu lá de Americana, né? E ele hoje ele está aposentado. Mas assim, eu acho que não é só ganhar um campeonato, porque o Brasil é muito forte no Kung Fu. Mas é ter os insights, né? Então eu percebi que de repente eu poderia utilizar essa carreira, esses títulos, que nem eu fiz aquele curso de arbitragem lá, para entender que nem sempre você precisa ser o expoente, o melhor. Porque eu não me coloco como o melhor, mas eu me coloco como uma pessoa que entende o processo. Então, se eu fiz um curso de arbitragem para entender como um árbitro vê, para poder obter os resultados, por que não fazer a mesma coisa de uma maneira que eu desse as evidências para um bom advogado, esse excelente advogado da G-Migration, montasse um processo, que mostrasse para o departamento de imigração que sim, eu sou elegível, que sim, o que eu tenho é o que encaixa dentro daqueles processos. Então, é estratégia. E como é que você chegou até a G-Migration? Como é que foi essa história? Minha esposa estava vendo uma live sua com o Gustavo de Covatti, da Cidade Orlando, que é um grande amigo nosso. Nossa, até hoje. Gustavo é um querido. Gustavo faz um trabalho incrível aqui em Orlando. Ele leva grupos, né, famílias para a Disney e tem toda uma metodologia, uma estratégia, porque a Disney você tem ali muitas atrações, né, para você durante o dia curtir ali com a família. E o Gustavo, eles têm uma metodologia que eles conseguem levar as pessoas a fazerem muito mais brinquedos, muito mais atrações do que normalmente quando você vai lá sem conhecer nada. O Gustavo, ele é incrível. Ele é uma pessoa que se tornou um amigo, né? Inclusive a gente é praticamente vizinho, a gente mora em condomínios um do lado do outro. É uma pessoa que me ajuda muito,
É uma das pessoas aqui nos Estados Unidos que me ajuda bastante, que é uma pessoa comprometida e um profissional fora da média. Eu sou muito fã dele. Marcelo, e depois dessa live que você assistiu, né? Aliás, sua esposa assistiu com o Gustavo, né? Do Se Liga. Como é que foi, então? Então, ela reacendeu aquela vontade que eu tinha, né? Aquela chama. E quando nós fizemos a reunião com a Paralegal e com o Dr. Felipe, depois da reunião eu ainda conversei com ela. Falei, olha, vou te perguntar 3 vezes, você tem certeza que você quer? Por causa da sua família e tudo mais? Ela falou sim. Né? Perguntei as 3 vezes. Ela falou sim nas 3. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, primeiro, oferecer segurança para nossa filha, tem uma menina, a Isabela, oferecer educação de qualidade e uma possibilidade de vida mais digna do que a gente tem certeza do que vai ser no Brasil. No Brasil, a gente sabe que, infelizmente, qualquer problema político, ele reflete na questão econômica. Uhum. Então, depois da pandemia, a nossa academia, como quase todos os nichos de mercado, ficaram fragilizados. Então, a gente queria algo novo, porque a gente sabe que mesmo os Estados Unidos não foge de uma pandemia, também teve pandemia aqui, também teve diversas crises, mas a recuperação do país pode ser o primeiro a entrar, mas também é o primeiro a sair. Uhum. É o que se recupera mais rápido de uma crise financeira, de uma crise imobiliária. Então, por que não estar no lado da pessoa, né? Não tá do lado das pessoas vencedoras também? Então, foi o que mais motivou. Foi onde a gente teve aquela certeza que é o que a gente queria. Então, depois que ela viu a live, eu tive certeza que seria uma chance dela realizar o meu sonho e da gente oferecer algo para nossa filha. Né? Então, eu costumo dizer que para a gente nunca foi só a gente, né? Nunca foi só o meu currículo. Então, tem o envolvimento direto da nossa família. Né? Então, nós estarmos aqui hoje é por algum motivo, a gente não está aqui sozinho, a gente não caminhou aqui sozinho. Né? Eu tenho certeza que você hoje está aqui me entrevistando e tem muito da sua esposa, das suas filhas, da sua família, dessa trajetória que fez você estar aqui. Sim, e eu falo a mesma coisa, nunca foi meu currículo, nunca foi o campeonato da China, só o campeonato da China. O campeonato da China foi um campeonato, como todos os outros, de repente tivesse conseguido também com outras competições, mas foi a minha filha, um pouquinho, a minha esposa, um pouquinho, eu um pouquinho, a G e muito lá de cima. A nossa fé não pode ser abalada em nenhum momento. E olha que a gente passa por alguns desertos, né? Não. Agora, bom, aí começa, eu quero que você compartilhe com o pessoal, porque começa agora uma outra saga. Então tá bom, né? Porque, ok, você teve um primeiro contato com a G, através dessa live que a gente estava fazendo com o Gustavo. Depois você marcou fez um contato, marcou uma entrevista e tal. Mas o que a gente sempre fala, né? Tá bom, eu quero ir para os Estados Unidos, né? Eu vou me planejar, né? Eu preciso fazer um investimento, né? Então tem o investimento de todo o processo, né? Afinal de contas, a G, ela vai cuidar do cliente né, durante todo esse processo. Primeiro fazer uma avaliação para saber qual, né, tipo de visto que se qualifica, né, através dos advogados. Vai fazer toda a preparação da petição, enfim, e submeter isso ao governo americano, né, de maneira bem resumida, né, que é um processo aí que vai levar alguns meses, né, que é um processo feito a 4 mãos. Então, ok, tá bom, vamos escolher a G-Immigration, tem um investimento agora para ser feito. E se você me permite, se você quiser compartilhar um pouquinho dessa história, mas eu acho que isso é inspirador para todos aqueles que vêm para cá, né? Assim, todos nós. Eu também sou imigrante aqui, vim para cá, esse ano fazem 10 anos, né? E a gente passou por várias situações e eu acredito que a gente tem isso aí hoje talvez como missão para ajudar as pessoas que vêm para cá, para os Estados Unidos hoje, não passarem o que a gente passou, né? Mas há um desafio, há um investimento, enfim, acredito que aí você teve que agora começar a se organizar no Brasil, tá bom, eu vou fazer essa virada de chave, porque eu vou fazer agora um processo que vou levar minha família, vou também profissionalmente mudar para os Estados Unidos.
Conta isso aí um pouquinho pra gente. Bom, a palavra que está na moda hoje é mindset, né? Uhum. Você tem que mudar a chave, Uhum. em vários sentidos. E fazer um planejamento. O planejamento financeiro, ele é fundamental para o sucesso que você vai ter em outro lugar. Seja uma mudança, você tem que escalonar, né? O tamanho dessa mudança. Uhum. Não é uma mudança só geográfica, é uma mudança que vai impactar a vida da gente, porque é uma mudança que você encontra uma questão geográfica, cultural, né, étnica, você profissional. Então, tudo começou quando a gente realmente teve certeza que nós iríamos iniciar o processo. A gente sabia dos riscos, existia um risco, né, apesar que o Dr. Felipe sempre deixou muito claro que a chance de sucesso era muito alta. Mesmo assim, existe sempre o risco. Qualquer investimento, né? Se a gente for ver hoje o investimento na área financeira, existem investimentos mais conservadores e mais arriscados. Uhum. Para qualquer um, você tem uma chance de perda e uma chance de ganho proporcional ao que você está querendo fazer. E aí a gente preparou um grande segredo na nossa vida, porque a gente é adepto de saber que se a gente quer aquilo, vai dar certo. Para fazer dar certo, ninguém pode saber. Uhum. Então a gente... precisava primeiro levantar o dinheiro. Eu falei assim, Michele, não é nenhum momento vai ser um custo. É um investimento. A gente precisa fazer um investimento para abrir uma empresa. A gente precisa fazer um investimento. É um investimento inicial para você. Tudo é investimento. Então vamos encarar isso como um investimento, como uma abertura de uma franquia. Se a gente tivesse que abrir uma franquia no Brasil, a gente ia demandar um valor que no final das contas a gente pode ter certeza que não vai dar certo. Ou que você não sabe se vai dar certo. Agora, e nos Estados Unidos? Aí volta toda aquela história. A gente sabe que é uma terra de oportunidade. Então a gente preparou uma estratégia onde a gente pegou o nosso próprio carro para iniciar o processo. A gente vendeu o carro. Uau. Eu vendi o carro para minha esposa, peguei o dinheiro do banco e refinancei o carro. Então a gente continua andando com o carro para ninguém saber que a gente tinha vendido o carro para a gente mesmo. Pessoal, presta atenção nessa história aqui. Então, para você fazer o teu processo migratório, você entendeu que era um investimento. Sim. Precisava fazer isso. E tá bom, o que eu tenho para dispor aqui? Tem o carro. Você foi refinanciar o carro. Carro é aquela história, né? Eu até brincava com ela. Caso a gente não ganhe o processo, é como se tivesse batido um carro sem seguro. O carro você compra outro. Agora, se der certo, você faz a conta aí, menos, né, o valor da cotação ali, o quanto foi barato, o quanto valeu a pena, porque tudo é baseado no que você entende como resultado positivo. A gente refinanciou o carro, ninguém da família ficou sabendo, a gente ficou quietinho, não falou para ninguém, né, e foi trabalhando. Porque muita gente falou, você tá maluco, né? Ah, não, você tá maluco, você tá louco. Mas assim, o que acontece? A gente chegou num ponto no Brasil que eu senti que eu tava travado, eu bati a cabeça no teto, não dava mais para ir. A academia, na minha opinião, chegou onde ela tinha que chegar. Eu precisava de novos desafios. Então, eu acredito que pessoas que têm essa faixa de idade, 40 anos, que já têm casamento consolidado, filhos, em uma empresa, uma vida praticamente pronta, para algumas pessoas isso está legal, mas para mim era um desafio. Então a gente encarou esse desafio com um investimento e acreditou naquilo demais. Mas assim, ciente que, como todo investimento, a gente corria alguns riscos, mas não foi tudo perfeito. Então, no momento certo, a gente fez um planejamento para iniciar esse processo. Fez o que eu fiz, a gente revendeu o carro para a gente mesmo. Refinanciando esse carro, a gente pagou o processo inicial, tinha um dinheiro no bolso para pagar o valor do Premium Processing, que esse processo, no meu caso, cabia o Premium Processing, que é aquela avaliação em 15 dias, né, que o governo faz. Em 3 meses, em 5 meses, a gente conseguiu fazer todo o levantamento de evidência, porque como eu sou muito metódico, eu tinha tudo guardado. Parecia que já estava pronto, Então foi muito rápido juntar evidência. 3 meses foi feito o processo. Teve um RFE, que é uma requisição de evidências, né? Uhum. Para quem não sabe. Eu também não sabia nada, comecei a entender legal disso daí agora. E mais 3 meses depois, num total de 8 meses, veio o resultado. No dia 1º de dezembro de 2021, a gente iniciou em março, final de março.
1º de dezembro de 2021, a gente teve a resposta que estava aprovado o caso. A gente fez uma ligação, uma videochamada, eu, você, o Dr. Felipe. E ali, naquele dia, naquela semana, a gente contou para a família, para toda a família. Então, foi aquele choque, né? Já botei minha sogra sentada num canto para falar, porque em pé não ia dar certo. E a gente falou, daí dali começou a segunda fase do projeto, que era agora, como a gente vai fazer para se desfazer, né? Se desfazer não, para recapitalizar, vamos dizer assim, o que a gente conquistou aqui. Ou seja, a gente fez a venda da academia. A academia hoje no Brasil, que era a minha escola de Kung Fu, ela é a minha marca. Então, eu tenho uma branding, né? A franquia, primeira escola. Né? A gente tem a marca que já está saiu o registro essa semana da marca. A gente vendeu o apartamento. Minha esposa pediu a conta na empresa que ela trabalhava há 18 anos. Então, a gente juntou esses recursos e veio para cá. Né? E mesmo assim, com todo esse planejamento, acontecem os imprevistos. É importante, de repente, a gente passar isso para as pessoas que façam planejamento. Né? Eu sempre ouço você falando, domine a língua. Né? Quanto mais você está num país estrangeiro, quanto mais palavras em inglês eu falar, mais dólar no bolso eu vou ter. Isso é verdade. Planeje para trazer. Se você planejou para trazer 100, traz 150, porque os imprevistos batem a porta. Às vezes qualquer virada econômica, qualquer situação adversa pode fazer com que você acabe tendo algum imprevisto. Né? Isso é comum. Eu percebi isso na pele aqui. Por mais que a gente planejou, ainda alguma coisinha ou outra a gente acaba sentindo ali que tem que... A vida do imigrante, né? É aquela velha história, né? Onde o filho chora e a mãe não vê. Agora, você imagina, Marcelo, alguém que vem para os Estados Unidos sem nenhum tipo de programação. Muitas vezes as pessoas, por uma série de razões, né? A gente não tira a razão de ninguém, mas simplesmente juntam as coisas e falam assim, não, vamos embora, vamos com visto de turista mesmo e lá a gente se vira. Não aconselho. É complicado, né? Assim, é muito arriscado. É uma roleta russa, porque a gente sempre está envolvido em algum projeto social aqui, né? Principalmente aí através da Igreja da Lagoinha. A gente sempre sabe disso. O pastor André Valadão sempre fala sobre isso, né? A quantidade de famílias que são atendidas lá, de imigrantes que muitas vezes chegam aqui imaginando que vai conseguir um emprego no outro dia e não consegue, porque de repente não fala nada, nenhuma palavra em inglês, não consegue uma questão profissional e chega a passar necessidade aqui, né? A ponto de uma igreja ter que estender a mão para poder socorrer, né? Eu fico imaginando essa dificuldade porque, como eu disse, né, a gente que está aqui correto, com documento, passa por imprevistos. Hoje eu não aconselharia. Né? Eu já tive essa sensação, dessa vontade de vir para cá de qualquer maneira, mas hoje eu não aconselharia ninguém a vir aqui de uma maneira despreparada, porque o próprio governador DeSantis falou, ou você aqui a partir de agora nasceu americano, ou você está do jeito certo. Então, assim, pense em como as coisas podem ficar complexas. Até para você, de repente, quem sabe, alugar um imóvel, você pode ter mais dificuldade, porque o dono do imóvel não vai querer, de repente, ter o nome dele ligado a uma pessoa que não esteja aqui legal. A gente não sabe como que isso vai ficar. Está tudo um grande mistério ainda. Bom, na verdade, assim, o que a gente sempre tem aconselhado as pessoas é que procurem uma orientação técnica, procurem um advogado. A G-Immigration tem um trabalho muito importante de você poder agendar uma entrevista, agendar uma consulta. Você vai falar com a equipe jurídica para buscar a melhor solução para você, mesmo você que já está aqui nos Estados Unidos. Tá bom, poxa, eu não sabia dessa informação, eu estou aqui como turista, estou aqui como estudante, e agora como é que eu dou o próximo passo, como é que eu consigo uma autorização de trabalho, como é que eu resolvo a minha situação migratória, ou mesmo você que por algum motivo ficou fora de status, né? Fale com o advogado. É o que os advogados da AG sempre têm dito, né? Ou seja,
tem toda essa questão, essa mudança da legislação que está acontecendo agora, mas se você já tem um processo iniciado, se você tem já um advogado que você constituiu, uma empresa que você constituiu para cuidar de você, o tratamento, o governo vai te enxergar, vai te olhar de maneira diferente. E uma coisa importante, Marcelo, é assim, que em tudo isso que está acontecendo, o que mais a gente vê, infelizmente, são pessoas assim que procuram empresas que eles chamam de agências, né, que não têm advogados. Outro dia eu fiquei sabendo que tem até grupo de WhatsApp, tipo assim, faça você mesmo o seu processo. E aí tem ali um grupo ali de pessoas trocando informação. Então você imagina, você vai colocar a sua cabeça a prêmio, a sua, da sua família, numa situação, quer dizer, a pessoa ela quer ganhar em dólar, ela quer estar nos Estados Unidos, ela quer usufruir de todos os benefícios de um cidadão americano, mas ela não quer investir, né? Mais ou menos assim, eu quero ganhar um campeonato e não vou treinar. Acho que você disse tudo, né? Eu quero ter, eu vejo ali um cara com um six-pack ali, com um tanquinho e tá bom, mas eu quero continuar comendo pizza, não indo à academia e tá tudo certo e assim, não existe isso. Então, a questão migratória, que a gente sempre tem dito, é um dos pilares do imigrante. Né? Eu sempre falo, né? Para mim são 3 pilares: imigratório, né? Porque o visto vai dizer se você pode entrar, o que você pode fazer e por quanto tempo você pode estar nos Estados Unidos. Um outro pilar, que é a questão profissional. E o terceiro pilar é a questão da vida e moradia. Então, nesses 3 pilares, você tem que ter alguém para te ajudar nisso, né? E são 2 frentes, né? Você tem, de um lado, a família te apoiando, te estruturando para você seguir e entender que isso é um investimento, e do outro lado, um profissional que vai viabilizar essa questão. Eu fico ouvindo você falar e eu fico imaginando, né, que não existe resultado sem esforço. Não tem como, não fecha a conta. Se você só quiser o resultado, só quiser aquilo, mas você não deu uma contrapartida. Então, você não vai crescer, é impossível. Se as pessoas, por exemplo, principalmente o atleta amador, eu falo o nome do atleta amador, né, o atleta do Brasil, que muitas vezes ele não consegue conectar, fazer o paralelo, que ele treina para ter um resultado numa competição e ele não consegue entender que ele precisa investir, né, porque é um investimento na sua própria carreira, nos resultados obtidos que você teve ou nos que você está tendo, que há uma necessidade de fazer um investimento inicial para que você recolha o resultado daquilo em dólar depois, no futuro. Todo esse valor que foi investido, e não foi muito, porque eu não consigo entender. Eu já falei várias vezes para você que, para mim, ficou de graça. Porque todo o valor investido já retorna. No momento que você põe o pé aqui dentro e você tem a tranquilidade de você falar assim, sabe? Ouvi um oficial falando assim, Welcome to America, na tua frente, não tem preço, é emocionante. Você sabe que você nunca vai passar o medo e a apreensão, que é uma coisa que não vai ter fim para essa pessoa. Vai ser eterno. O medo da pessoa não poder ir para um supermercado, de repente se envolver num acidente de trânsito, de não saber o futuro, entrar no hospital. Então, esse medo a gente não tem. A gente tem outros desafios, mas o maior de todos a gente já superou. Tá resolvido. Baseado na compreensão do que era esse investimento inicial, né? Sem contar o reconhecimento, né? Porque assim, quando o governo, né, estava pensando em botar no meu carro lá o status do meu visto, na placa, né? Porque é um orgulho muito grande. Você fala assim, nossa, eu sou um profissional de Kung Fu qualificado a ponto do país querer a minha presença aqui, achar que eu sou essencial, que eu sou fundamental nesse lugar. Então, é uma massagem no ego, é importante para a gente. Marcelo, o green card do Marcelo veio através de um visto chamado EB1A, né, Marcelo? Que é um visto considerado por habilidade extraordinária. Marcelo é o primeiro profissional de Kung Fu brasileiro aprovado aqui nos Estados Unidos com um visto de habilidade extraordinária. Isso daí foi incrível. Mesmo porque é o que eu disse. Talvez eu nem seja tudo aquilo, mas
eu tive visão. Isso eu tive. Eu consegui enxergar que através do que eu tinha possibilidade, junto com o Dr. Felipe. E aí volta aquela história da agência de imigração. Eu pesquisei sobre a AG, porque quando ele falou que meu visto eu era muito elegível, era muito bom, o currículo era bom, você fica preocupado, você fala, e aí? Será que vale? Será que não vale? E quando você começa a pesquisar uma empresa, que ela é sólida, aí você começa a analisar o investimento e você começa a colocar na balança, gente, é sólido. Ele diz que vale a pena. O investimento fica pequeno. Uhum. E é por isso que eu falo, o investimento é praticamente zero em relação ao resultado que você obtém. Né? Então, é muito importante também as pessoas entenderem e pesquisarem a respeito da empresa, idoneidade. Eu pesquisei, eu vi que é uma empresa muito séria, né? Tanto que a gente tem um contato maior do que só cliente e empresa. A gente se tornou amigo de todos. É incrível, eu não tenho o que falar. Para mim Não, bacana, é muito bom. Mas é muito legal, Marcelo, ouvir isso de você, ouvir de um cliente, né? Essa visão, porque de verdade, o meu processo imigratório, eu lembro, bom, primeiro, um dia eu vou compartilhar um pouco mais aqui da minha situação migratória, né? E eu falo para o pessoal da AG que trabalha no atendimento, eu falo assim, olha, quem me dera se eu tivesse conhecido vocês há 13 anos atrás. Porque assim, eu fui orientado por uma advogada na época a mudar o meu status aqui, mudei o meu status aqui e eu fiquei naquele período aguardando um outro visto, né, num processo imigratório. Então, portanto, eu não podia ir para o Brasil. Quer dizer, podia ir para o Brasil, mas não poderia reentrar. Né? Então, você fica ali aguardando o teu processo resolver. Fui estudar, mesmo tendo sido executivo no Brasil, fui estudar, fiquei 10 meses estudando, escola de inglês aqui, é uma coisa assim... não sei se as pessoas vão saber o que é isso, né? Tinha um termo antigamente que a gente usava, né? Parecia um Mobral. Que você fica literalmente ali parecendo uma criança de 5 anos de idade com o professor marcando o horário que você chega na sala. Foi um negócio horroroso. Fui estudar inglês, depois fui aplicar. E quando nós aplicamos o nosso L1, que foi o meu processo imigratório, tinha o Premium Process, que é essa possibilidade do governo avaliar seu processo em até 15 dias. Aí o nosso processo, baseado na empresa e tudo que a gente já tinha feito, foi aprovado em 8 dias. Mas foram muitas coisas assim que, por orientação errada, a gente foi fazendo. E, de verdade, hoje a gente quer poder ajudar as pessoas, né? Isso que você fala é muito bacana. É muito importante também, você teve a oportunidade de falar com o Felipe Alexandre. O Dr. Felipe, né? É hoje o advogado principal da AG Immigration. A gente tem vários advogados, mas o Felipe é o fundador. O Felipe... por 6 anos consecutivos, ganhou o prêmio. Ele está entre os 10 melhores advogados de Nova York e Califórnia. Então, portanto, hoje é um dos melhores advogados dos Estados Unidos. Ou seja, você sabe que a empresa tem advogado. Agora, tem empresa... qual que é o nosso papel hoje aqui? É até, muitas vezes, catequizar as pessoas, porque... você vê várias empresas hoje na internet, pessoas na internet falando... põe algumas aprovações lá que você não sabe se aquilo é verdadeiro ou não. Aí você pergunta o seguinte, bom, quem são os advogados? Cadê o advogado? Não tem advogado. Não aparece. Ou o pessoal terceiriza a licença de um advogado. E aí quando o negócio dá ruim, como diz lá em Minas, você vai recorrer a quem? O processo ele é muito complexo. Eu, conversando com o Dr. Alberto, que foi o advogado que cuidou diretamente do meu caso, é praticamente impossível uma pessoa que não tenha conhecimento técnico fazer o processo. Não dá, é impossível. E outra coisa que, assim, a gente está comentando muito de pessoas vindo para cá como turistas, mas aqui a gente tem muita notícia de pessoas que vêm de outros países através do México. Então, aí a minha pergunta fica, a pessoa quer investir e quanto que ela acha que custa a vida dela? A vida de uma criança. Ontem eu vi uma notícia de um coiote jogando uma criança de 4 anos do muro do México para cá, né? E a altura do muro. Então, imagino o que aconteceu com a criança. Eu nem li o resto da matéria. Mas, assim, é gravíssimo. Quanto custa a vida de uma pessoa? Esse sonho, ele precisa ser alguma coisa, como eu disse, que seja factível, que você consiga fazer com segurança. Afinal,
é a sua família que depende de você. Né? Se você atravessa uma fronteira e você morre, sua família ficou, e aí? E se você é morto, sua família é sequestrada, e assim, não tem nem o que pensar. É insanidade pensar que um valor que você vai investir numa empresa de advocacia qualificada, que vai colocar você dentro de um status correto, é alto. Em nenhum momento, a não ser que você não esteja preparado para isso. Inclusive, eu tenho amigos que eu indiquei a AG, e alguns estão fazendo processo com a AG, mas teve gente que não estava preparada ainda, mas não é por isso que não é apto. De repente, a AG também, eu já percebi que ela indica, olha, você ainda não tem a qualificação mínima para isso, você precisa melhorar esse ponto. Então, além disso, existe uma orientação do que fazer para que você possa se preparar. Isso que crava, na minha opinião, a idoneidade da empresa, porque ela não está querendo ver números e simplesmente captar clientes e trabalhar com o sonho das pessoas e não fazê-las acontecerem. Então, é o que eu falo, é um trabalho muito parecido, né? Esse negócio de você estar trabalhando com o sonho das pessoas. É muito sério, você não pode brincar com isso. Sabe uma coisa interessante, Marcelo, que eu sempre falo? O pessoal de vendas entende, né? O famoso funil de vendas. Por que é um funil? Porque nem tudo que chega aqui em cima sai, né? Ou seja, nenhuma empresa, todo cliente que bate na porta da empresa, você converte aquilo em negócio, né? Em vendas. No nosso caso, especificamente, a gente tem muito mais, eu falo isso infelizmente, muito mais pessoas, assim, é infinito o número, comparado a pessoas que realmente fecham um contrato conosco. Ou seja, a gente tem muito mais pessoas que a gente não consegue atender do que pessoas que a gente atende, por uma razão simples. Pessoas têm até o dinheiro, têm até o recurso para poder pagar à vista, mas quando a gente analisa o currículo, né, o jurídico vai analisar o currículo dessa pessoa, essa pessoa não se qualifica. E, infelizmente, você tem que dar essa notícia. Você fala assim, olha, pelas vias normais, ou seja, você não se qualifica para um EB1, para um EB2, sugerimos que você procure um sponsor, ou seja, sugerimos que você procure uma empresa aqui nos Estados Unidos, que pode ser de qualquer porte, desde que a empresa tenha condições de te, né, pagar o teu salário, para que essa empresa possa te oferecer uma vaga de trabalho. A gente sabe que isso não é fácil, mas infelizmente a gente não consegue atender todo mundo. Quem me dera se a gente conseguisse atender a todos. E aí o que mais a gente ouve é assim, pessoas às vezes com currículo que não se qualificam, e a pessoa fala assim, poxa vida, mas eu tive contato com uma outra empresa e o pessoal disse que meu currículo é muito, muito forte e que se qualifica, que eles me dão 100% de certeza que eu vou ser aprovado. E às vezes a pessoa vai no canto da sereia ali e gasta o dinheiro. Aí é gasto. Aí não é mais investimento. Perde literalmente o dinheiro ali e depois vem de novo aqui e fala assim, poxa vida, eu tive um processo na empresa X, foi negado, vocês conseguem me ajudar? Aí você olha o processo da pessoa e fala assim, gente, mas essa pessoa aqui não se qualificaria para esse processo. Como é que fizeram isso com essa família? E é impressionante, Marcelo, assim, isso a gente tem todos os dias aqui. Mas eu preciso te fazer uma pergunta, né? De tudo isso que você passou, você está agora começando ou recomeçando a tua vida profissional aqui nos Estados Unidos e depois eu quero que você, aí é o momento do jabá, você pode falar aí do teu trabalho, dos serviços que você está oferecendo aqui, que eu acho que Orlando, né, ganhou muito. A gente tem aí a oportunidade de ter um mestre, de ter um professor de Kung Fu campeão mundial. Então, acho que a cidade ganhou muito com isso. Quero que você fale um pouquinho disso, mas uma pergunta. Todo esse processo, né? Quando você olha ali para trás, você ter vendido o teu carro, ter passado toda essa situação, valeu a pena? Preciso responder? Valeu demais, meu Deus. Foi incrível, foi incrível. Você analisar a sensação de vitória, a sensação de conquista, de você fala, nossa, incrível, como tudo que a gente planejou aconteceu escalonadinho, tudo certinho. Então valeu cada centavo, falando em termos financeiros.
e valeu cada gotinha de esperança, de suor ali que a gente tinha, que a gente teve, e tudo foi incrível. Valeu muito a pena, vale muito a pena, vale muito a pena você entrar pela porta da frente, você tá tranquilo, você tá feliz, é uma realização pessoal, profissional, emocional, né? A satisfação de você ver a sua família ali. Eu vejo hoje a Belinha, minha filha, brincando, e nossa, daqui a pouco ela vai estar ensinando inglês pra gente, sabe, do jeito certo. Então, não tem palavras, é incrível. Gente, é muito legal, né? Eu falo que os melhores clientes que a gente tem são amigos, né? E o Marcelo se tornou um amigo. Hoje a gente está numa mesma comunidade aqui, né? Orlando. Uhum. O Marcelo se conectou também com outros atletas que são atletas também que se tornaram amigos. A gente tem aí o Rodrigo Zecomé, que ganhou agora no último sábado. Sim, no UFC. campeão. O Rodrigo vai estar aqui semana que vem, a gente vai estar entrevistando ele. E eu falei, pô, Rodrigão, não precisa lutar igual o Rock Balboa, cara. O cara apanha ali todos os rounds ali, cara, é muita emoção. Final. Eu falei, cara, não faz essa emoção com a gente não, que é pesado pra gente, não, né? Rodrigo, mas Rodrigo é sensacional. Incrível, cara, incrível. Incrível como pessoa. A gente tem aí o Kalil. O Zé Colmeia do UFC, né? O Kalil, campeão mundial de jiu-jitsu. Várias vezes campeão, um cara incrível também que a gente vai trazer para conversar aqui. A gente tem o Raush é sensacional também, campeão mundial do PFL. E com uma história de vida emocionante também. Demais, né? Demais. A gente vai trazer esse pessoal aqui e depois vamos, quem sabe, aí, combinar uma mesa aí dos atletas pra gente bater um papo. Acho que vai ser sensacional. Vai ser muito bom, vai ser muito legal. Quero poder estar junto aí. Com certeza. Marcelo, pra gente finalizar, primeiro eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? A gente tem aí o podcast, que é tudo isso que a gente compartilhou aqui, né? Que você compartilhou conosco, essa história vai estar no podcast da AG, tanto no YouTube quanto nas outras plataformas digitais. Então tem pessoas que estão nos assistindo, tem pessoas que estão nos ouvindo. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está planejando com a família, planejando uma mudança para cá, que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, e depois eu quero que você deixe uma mensagem para outras pessoas, né, que são as famílias, as pessoas que hoje vivem aqui na comunidade aí de Orlando, da grande da Central Flórida, que podem agora contar com seus serviços aqui também. Tá. Bom, acredito que a melhor mensagem que a gente pode dar é para que a pessoa, depois que ela se planeje, né, converse com sua família. Acho que tem que estar todo mundo muito junto nessa hora, porque é um projeto que muda a árvore genealógica da sua família. A sua vida muda, né? Então você vai ter seus netos americanos, né? Então, primeira coisa é a conexão com a família, planejamento estratégico, financeiro, porque muitas vezes a pessoa ela chega aqui como engenheiro e se ela não fez um bom planejamento, ela vai terminar em outra profissão. E às vezes essa outra profissão vai fazer ele desfocar daquilo que ele veio realmente fazer. Então esse planejamento é importante, família e essa conexão com Deus. Que eu acredito que quando você está longe de casa, se você não tem alguma coisa para se abraçar, você fica louco. A gente precisa dessa conexão. Eu vim para cá, eu me converti agora do ano passado para cá, quando nós éramos católicos, e a gente abraçou a comunidade, a Lagoinha nos abraçou, e a gente hoje entende a necessidade, a importância de um apoio espiritual. Então é o apoio da família, o planejamento no papel e essa fé inabalável, porque muitas coisas acontecem nesse processo. No nosso dia a dia a gente tem sentido que se a gente não tiver essas três coisas próximas, né, um planejamento para deixar as contas em ordem, a família unida e essa fé, a gente não consegue. É a única coisa que realmente não nos faz seguir, é não ter essa tríade.
né? E sobre a mensagem sobre o trabalho que eu faço, eu sou formado em educação física, trabalho como personal trainer, então, eventualmente, se a pessoa não tiver interesse, olha, eu não quero segurar peso, eu quero emagrecer, eu não gosto muito de lutar, a gente faz um bem bolado, a gente faz um funcional, a gente faz uma atividade marcial, a qual a pessoa consiga fazer uma condição, um treinamento físico e ter o resultado. Trabalho também com aulas particulares de Kung Fu, crianças, adolescentes, adultos, terceira idade, sempre adaptando a realidade da pessoa, a necessidade dela, aulas coletivas, particulares. Nesse momento eu abri um estúdio na minha própria casa. Acredito que, se Deus quiser, em poucos meses a gente deve estar abrindo a primeira academia aqui, oficialmente. Por enquanto é só um estúdio. Eu vou até deixar as fotos para vocês, se vocês quiserem. Depois a gente vai deixar aqui no nosso podcast a sua mídia social e tal, o seu Instagram, para quem quiser fazer contato com você. Agradeço muito mesmo. E iniciando um trabalho, né, com o mesmo know-how do Brasil, com o mesmo nível de competência, de profissionalismo, né, com uma programação de aulas voltada para a necessidade desse aluno dentro da realidade da arte marcial, ou seja, a gente acredita que a arte marcial, o Kung Fu como um todo, eu falo basicamente do Kung Fu porque eu sou oriundo dessa modalidade, é um agente transformador. Então ele transforma vidas, ele realiza muitas coisas, mas depende também da sua contrapartida. Depende do esforço da pessoa. A qualidade do profissional é o instrumento que vai fazer o desejo dessa pessoa ser alcançado com o objetivo. Então, eu entendo dessa maneira. E estou à disposição para poder ajudar as pessoas que nos procuram. Muito obrigado. Marcelo, muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua visita aqui hoje nos estúdios da AG. Olha, foi uma honra, um privilégio falar com você, de você poder compartilhar um pouco aí da sua história. Marcelo é um mestre não só pela questão técnica da sua modalidade, mas Marcelo é um mestre da vida, né, Marcelo? Obrigado. Olha, uma honra, um prazer falar com você. E, pessoal, terminamos aqui por hoje. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você entende que também estão nesse dilema de vir ou não para os Estados Unidos. Eu acredito que muita coisa que o Marcelo compartilhou aqui hoje vai ajudar, não só em relação à questão imigratória, mas foi uma aula aqui sobre empreendedorismo, sobre disciplina, sobre perseverança. E é isso. Muito obrigado. Nos vemos na próxima.